O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando aproximaram-se de Jerusalém, na altura de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: Ide até o povoado que está em frente, e logo que ali entrardes, encontrareis amarrado um jumentinho que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. E se alguém disser: Por que fazeis isto? Dizei: O Senhor precisa dele, mas o mandará logo de volta. Eles foram e encontraram um jumentinho amarrado junto de uma porta, do lado de fora na rua, e o desamarraram. Alguns dos que estavam ali disseram: O que estáis fazendo, desamarrando este jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus havia dito, e eles permitiram. Trouxeram então o jumentinho a Jesus, colocaram sobre ele seus mantos e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam apanhado nos campos. Os que iam na frente e os que vinham atrás gritavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito seja o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana no mais alto dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Querido diácono Genésio, meus irmãos e minhas irmãs, iniciamos a Semana Santa com esta missa dos ramos e da paixão do Senhor. Celebramos no início com os ramos a alegria da entrada triunfal de Jesus na sua cidade, Jerusalém. E o povo cantava e gritava uma expressão dizendo Hosana, que naquele contexto era como que um viva, uma expressão de alegria pela chegada de Jesus. Mas não é isso. Hosana, estrito senso, significa uma oração, é um pedido a respeito do Messias, que dizia mais ou menos assim: Hosana significa vem salvar-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor. É uma aclamação de pedido. Mas tem esse brado também de viva. Se você unir os dois sentimentos, as duas realidades, soaria mais ou menos assim: alegria, viva, o Salvador chegou. É isso que significa Hosana. Mas como é esse Salvador que chega como Senhor na cidade de Jerusalém? Que chega para salvar. É um Salvador estranhamente montado em um jumento, muito humilde. E isso não parece com uma cena de Chosen. Não parece. Por mais bonita que a série seja, bonita no sentido de humanidade de Jesus, não parece e não dá a entender que Jesus tenha entrado em Jerusalém, diácono, sorrindo, rindo e dando grito junto com o povo. A impressão que dá no Evangelho de Marcos é que Nosso Senhor olha para aquela multidão exaltada, animada, exultante, com um olhar de absoluta misericórdia, de pena. É assim que Jesus entra calado, montado em um jumento, na cidade de Jerusalém. Por quê eu digo isso? Porque nesse
nessa exultação, nesse hosana, há no mínimo um problema. No mínimo há uma incompreensão. Porque seguido do hosana, essa multidão diz assim: bendito aquele que vem com o reino do nosso pai Davi. E aí há um problema. Que reino é esse? Que rei é esse que eles estão hosanando? Se ele vem montado em um jumento humilde e caladinho. Se é o reino do nosso pai Davi, como eles estão gritando, então o que eles estão gritando é um grito, é um brado de uma libertação política. De um reino desse mundo. De uma libertação que acontecerá no plano de vista, no plano social. Se é isso, então agora você entende porque Jesus entra calado e com um olhar de misericórdia sobre aquela multidão. Ou será que eles estão enganados e, portanto, o rei, o Messias que vem, não é esse que está na cabeça deles, mas aquele que está na primeira leitura da missa de hoje, o servo sofredor de Isaías. Leio para vocês. Diz a primeira leitura: veja que diferente é o Salvador. Ofereci as costas para me baterem, e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. É esse o Salvador, que entra em Jerusalém montado em um jumento. Não tem nada daquele Messias triunfal do reino davídico, político, social, que aquela multidão, provavelmente confusa, estava exultando. E por isso, esse domingo, além da celebração dos ramos, é a celebração dominical da paixão do Senhor. Ele é o servo sofredor, que entra em Jerusalém para cumprir as profecias de Isaías. O rei é de outro tipo, o reino é de outra qualidade. Descrevo para vocês o rei e o reino. O rei é Jesus, o reino, a sua presença, o seu corpo, a igreja. O rei tem o corpo flagelado. 5 dias depois que toda essa festa, todo esse pampeiro foi feito, ele é entregue aos romanos para ser flagelado. Vocês sabem o que é a flagelação romana? A flagelação romana consiste no seguinte: 7 chibatas amarradas em um suporte e na ponta chumbo, pedaços de ferro, lâminas. A pessoa ela era macerada. O flagelo era para que aqueles que não assistissem à pena de morte e vendo apenas o condenado passando pela cidade, soubessem que algo muito grave estava acontecendo. Era para chocar as pessoas. Jesus passou uma madrugada sendo flagelado. Na sua cabeça bateram com uma cana. O seu rosto flagelado, recebeu bofetões e escarros e cusparadas. Esse é o rei. O servo sofredor. Esse rei que entra flagelado tem na cabeça uma coroa, como todo rei, mas a coroa desse rei, ela é tecida de espinho e ela foi feita para machucá-lo. Colocaram nele um manto vermelho, a cor do imperador. O vermelho era usado na legião romana pelos soldados de alta patente para mostrar a união deles com o imperador. E eles colocam esse manto de ignomínia em Jesus para zombarem dele. Você não é o rei do judeu e tome tapa na cara. Você não quis usurpar o lugar de César? César é Deus. Portanto, salve, rei dos judeus. Esse salve, esse
Ave, Rei dos Judeus, era uma saudação que se reservava ao imperador, mas aqui é zombaria e pilhera. Seu trono, por fim, será a cruz. A pior pena do Império Romano, reservada apenas aos escravos. Um cidadão romano nunca ia para a cruz, porque até pena de morte ela pode ser digna. Basta ver Paulo, o apóstolo, que sendo cidadão romano, foi decapitado. E foi considerado que essa era uma morte rápida, limpa e, portanto, digna de um cidadão. Não. Jesus é crucificado porque essa era a pena guardada para os escravos, para a escória do Império Romano. Ele é tratado como lixo, como escória. É levado como um bandido para a cruz, como um escravo para a cruz. E quem é o povo desse rei? Porque todo rei tem um povo. O povo desse rei é um povo que no domingo canta hosana, mas que na sexta-feira fizeram a cabeça deles. Os influencers da época, a mídia da época, como sempre, elas têm o poder de fazer as pessoas mudarem de opinião. Aqueles que se deixam arrastar pelas influências do mundo, pela mentalidade do mundo, agora escolhem um bandido, de nome Barrabás, um assassino, no lugar do Filho de Deus. Do ser humano mais santo, porque é Deus no meio de nós. Esse povo é uma multidão que, instigada pelo ódio do Sinédrio, condena Jesus e grita: crucifica-o. Mas não foram somente do povo a multidão. Os seus apóstolos, a sua igreja, não ficou ninguém. Na hora da prisão, todos fugiram, querido diácono. Não ficou um. Aí no meio dos 12 tinha um meio bipolar, que era João. Esse depois apareceu na cruz. João é aquele que numa hora está pedindo para Deus mandar fogo, matar todo mundo, e depois está abraçando Jesus colado no peito. Então esse vai para a cruz. Ele nem sabe direito o que está acontecendo. Dos apóstolos, um único. Todos os outros fugiram. Todos os outros não queriam se comprometer. Não queriam sujar o nome participando daquilo. Não queriam ficar marcado pelo império. E até na cruz, na hora derradeira, ele é zombado. Desça da cruz. Você não é o Filho de Deus? Você não é o Messias? Então desça. Jesus começa a rezar na cruz do Calvário. Eloi, Eloi, lama sabachthani, é o salmo da missa de hoje. É o salmo que foi cantado lindamente na missa de hoje. Jesus está rezando na cruz. E porque eles não conhecem a palavra de Deus, eles não conhecem a Bíblia Sagrada, eles não conhecem a palavra do Senhor, eles interpretam Eloi, Eloi como sendo, ele está chamando Elias. Deixa para ver se Elias vem salvá-lo. Um povo que não conhece a palavra, um povo que não conhece a Bíblia, um povo que não conhece, não sabe de oração, não sabe o que é rezar, não reza nem quando está bem. Que dirá uma pessoa na cruz morrendo? Nunca que eles iam imaginar que alguém fosse capaz, numa cruz, de estar rezando. Se eles não rezam quando tudo está bem, que dirá na hora do desespero, na hora da morte? Essa é a multidão. Esse é o povo desse rei. Contudo, entretanto, tudo isso ele aceitou por amor. Por amor de nós. Diz a carta de São Paulo aos Filipenses. Ele que é Deus. Não fez do ser, estou lendo. Não fez do ser igual a Deus, diz o apóstolo Paulo na segunda leitura, uma usurpação. É a maior declaração de que Jesus é Deus. Leram na segunda leitura? Jesus é Deus. O que está acontecendo na cruz é a pior desgraça que podia acontecer sobre a face da terra. Trata-se de um deicídio. É mais grave do que o pecado original. Aliás, nós vamos cantar glorificando o pecado original na vigília pascal. Ó culpa tão grandiosa
que nos fez merecer um tão grande Salvador, pois nós somos capazes de cantar o pecado original, em comparação do que foi feito na cruz do Calvário. Matou-se, destruiu-se, eliminou-se da vista dos seres humanos, e eles continuam fazendo isso. Deus. E aí São Paulo diz, ele não fez o ser igual a Deus, porque ele é igual a Deus, uma usurpação. Ele podia usar do poder de Deus, que ele é, mas esvaziou-se, diz o texto, kenosis, esvaziou-se, tomou a forma de um escravo, por amor de nós, por amor do mundo, para nos salvar. Enquanto o mundo inteiro quer para si poder, aplauso, não quer sofrer, qualquer tipo de tribulação e dificuldade de sofrimento é um problema para a pessoa. Aliás, todas as vezes que a igreja fez isso, afastou-se do sofrimento, não quis sofrer, ela traiu a paixão de Cristo, ela traiu o Salvador, ela se colocou do lado do império, ao invés de se colocar aos pés da Santa Cruz. Jesus acolheu tudo e sofreu por amor de nós. O resultado, e aqui eu termino, tem um resultado isso, esse abraço que a cruz nos dá, de amor, de redenção, de bondade e misericórdia, tem um resultado. Diz o texto do Evangelho que acabamos de ouvir, no momento em que ele dava um grito e dava o último suspiro na cruz, o véu do santuário se rasgou de cima a baixo, abriu-se as portas do céu. É isso que significa. Aquele querubim que tínhamos na porta do paraíso, para impedir a nossa entrada no céu, que é simbólico isso, ele saiu. E agora, pela cruz de Cristo, pelo seu amor, eu tenho acesso a Deus. Acabaram-se os ritos do Antigo Testamento, acabaram-se o império da lei. Agora o que impera é o amor, a bondade e a misericórdia de Deus. O véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Você é livre para adorar o Senhor. E o lugar dessa adoração é a cruz. E a cruz é a Eucaristia, é a missa. Você tem acesso ao Senhor. Segundo, para que assim o nome de Jesus, diz o apóstolo Paulo na segunda leitura, todo joelho se dobre no céu e na terra, e toda língua proclame para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. E eu te provo isso, que foi por isso que ele morreu na cruz, para que todo joelho se dobre, para que toda língua proclame, nem que seja no dia do juízo final, no dia da volta gloriosa de Jesus, todo joelho vai se dobrar e toda língua proclamará: Jesus Cristo é o Senhor. E eu te provo isso, porque aos pés da cruz, depois que Jesus morreu, um pagão, um oficial romano, olhando para a cruz e vendo tanto amor, tanta bondade, diz: verdadeiramente este homem era filho de Deus. E na boca desse pagão está a minha e a sua profissão de fé. Nós somos esse pagão, enquanto todos os outros o rejeitavam. Um oficial, um pagão, aos pés da cruz, professa a fé em Cristo Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque nesta manhã, iniciando a Semana Santa, nós queremos acompanhar cada passo do teu amor, cada passo da tua entrega, até que na vigília e no dia da Páscoa celebremos convosco não somente a ressurreição da carne, mas principalmente, absolutamente, a ressurreição de todo o universo, de todos aqueles que com Cristo ressuscitam e recebem dele vida e graça. Amém.